Alô, meus amigos. Todo mundo sabe daqueles eventos de 11 de setembro, não? De 2002, eu acho que foi o ano, que aqueles aviões que bateram nas torres, não? Lá de Nova York, que mataram tanta gente. Aquele outro que caiu na Pensilvânia, que matou gente. Aquele outro que também bateu no Pentágono e matou pessoas. Mas poucas pessoas sabem que quem foi responsável por tudo isso foi um juiz americano. As juízes também cometem grandes crimes, né? E ele foi responsável pela morte das pessoas aí. Aí você pode me perguntar, mas como? Um juiz americano que matou essa gente? Eu vou explicar. Tá? Na história do cinema americano, né, quem foi responsável pelo conteúdo dos filmes foi os correios americanos. Né? Porque o correio, se sabe que certas coisas você não pode mandar pelo correio, como armas, explosivos e que seja aí, não? Coisas que podem ser perigosos. Não? Então o correio ele checa, vê que está passando pelo correio quando enviar alguma coisa. Então, quando começaram os filmes americanos, os filmes eram levados pelos correios para os cinemas. Né? E o correio é responsável de ver o conteúdo dos filmes. Então, por exemplo, você tinha um filme com cenas obscenas, ou com extrema violência, ou uma coisa, propaganda contra o governo, alguma coisa assim, não? Então, eles tinham que checar isso e julgar se podia passar ou não. Então, o diretor dos Correios americanos era, ao mesmo tempo, o diretor da censura americana. Ele que censurava os filmes que passavam pelos Correios para serem exibidos. Então, se ele viu que uma coisa não estava boa, não, que podia judiar ou ofender o bem comum, não, prejudicar, então ele mandava de volta para Hollywood para refazer aquele filme, ou cortar as cenas e tal, e mandar de uma forma correta e tudo. Então, por exemplo, não, tinha aqueles filmes de Tarzan. Os filmes originais tinham cenas de nudez, não? E que eram obscenas. Então, o diretor da censura mandou de volta, eles cortaram essas cenas aí, depois viu aquilo que foi, não sem essas coisas aí. Então, assim, a censura cuidava do conteúdo dos cinemas para não prejudicar a sociedade. Aí, uma das coisas que a censura tinha nos seus cláusulas, artigos, não podia produzir filmes que podiam ensinar crime aos criminosos. Por exemplo, se tinha um filme que mostrava como roubar um banco, como assaltar uma casa e dava ideias para os criminosos, esses filmes eram proibidos pela censura americana, porque isso pode incentivar crimes, pode dar ideias na cabeça dos criminosos e tal. E porque não queria que tais ideias chegassem às pessoas. Agora, nos anos 50, década de 50, os voos comerciais começaram a aparecer na sociedade, não? Ficar mais frequentes, a gente podia viajar de avião para um país para outro, de uma cidade para outra. E naquela época era muito gostoso isso. Não? E você podia entrar no avião sem nenhum problema, levar o que quiser, ninguém abria a tua mala. Não é como hoje, que tem toda a burocracia, polícia, radar, história toda aí. Nada disso. Era muito tranquilo. No ônibus, viajar de ônibus e ninguém abre as coisas todas. E só comprar o bilhete e viajar. Então era assim, todo mundo viajava tranquilo, era uma coisa gostosa e tal. Aí tinha uns caras, malandros de Hollywood, que inventaram filmes onde, por exemplo, criminosos entravam no avião, matavam o piloto e tomava conta do avião, matava gente dentro e fazia o avião cair, e manipulava o avião para fazer coisas ruins e tal, não? A censura americana reagiu e falou, não, esse tipo de filme não pode ser exibido, porque isso pode ensinar coisas erradas para gente de débil mental, não? Que pode fazer uma coisa assim. Aí o juiz dos Estados Unidos
Aí o que aconteceu? Os diretores de cinema levaram ao tribunal porque eles queriam exibir os filmes, né? E aí houve uma batalha no tribunal e o juiz decidiu a favor do cinema, né? Então a censura perdeu. Então esses filmes foram exibidos, e aí apareceram dúzias e dúzias de filmes desse tipo aí. O que deu? Os terroristas aprenderam como fazer, assistindo esses filmes aí, pegaram as ideias e fizeram sequestros, bateram esses aviões dentro dos prédios, que aconteceu no 9 de setembro, 11 de setembro, não? E deu que isso? Que foi responsável? Aquele juiz que permitiu essas coisas aí, indo contra a censura, indo contra o bem da sociedade, né? E ele está na consciência dele. Você vê? Quando o gente quer fazer um mal, faz um mal imenso. Então, quer dizer, a censura não é uma coisa ruim. A censura é uma coisa boa porque protege a gente, protege nossos valores, protege a sociedade. Então, você vê que aqui no Brasil, no regime militar, tinha censura. Eu lembro disso. E tinha filmes bons, sadias na televisão. Aí depois que acabou o regime, veio esses outros malandros no governo, tiraram a censura, o que temos? Porcaria, podridão. Né? Pensa bem nessa história aí. Né?